Caldeia, que move o nosso amado jogo de Fate Grand Order. Nesse vídeo eu vou explicar uma parte de toda a estrutura da Caldeia, e tenho certeza que irá esclarecer bastante coisa. Então, antes de tudo, deixe seu like para me ajudar, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, vem comigo para a gente trocar uma ideia. A Organização Caldeia é uma agência fundada com o propósito de preservar a ordem humana, uma organização secreta que luta contra a extinção da humanidade. Eles resolvem problemas que afetam a história adequada, como anomalias temporais e seres que tentam remodelar o mundo. Sendo fundada por Animosfere, a Caldeia possui uma base sede, localizada inicialmente na Antártida, bem no seu centro, para que nenhuma nação pudesse reivindicá-la. Essa primeira base inicial foi construída a 6.000 metros acima do nível do mar, e sua estrutura contém oficinas subterrâneas nas montanhas nevadas da tundra alpina. A cordilheira é ocultada por uma nevasca sem fim e pelo cheiro persistente de mistério, sendo reforçada por um campo delimitado. Pois é, esse sistema de campo delimitado existe até nos dias atuais. Ele foi repassado para os locais para onde a Caldeia acabou migrando. Até mesmo os veículos usados pela Caldeia têm proteções semelhantes. A Caldeia é a última força de resistência que permite esse mundo ainda estar de pé, já que o grupo vai derrubando as ameaças que poderiam levá-lo a uma destruição. O objetivo da Caldeia é literalmente tentar salvar esse mundo que já deveria ter caído. Mas retomando, ainda nessa base antiga, esse campo delimitado era gerado anteriormente pelo Caldes, que era alimentado por um reator chamado de Fire of Prometheus. Segundo o que foi dito, esse reator era secretamente suportado com mana extra, fornecida pelo mago Merlin. Uma coisa bem bizarra em relação a esse instituto é que havia um armazém atrás da sala de controle, que inclusive foi deixado vazio por muito tempo. Essa sala era chamada de Moonlight, pois era o único local, segundo afirmações, que era possível observar a luz da lua. Mas esse não é o mais bizarro da história. Os agentes da Caldeia apelidaram esse local de Lost Room, a Sala Perdida. Foi chamada assim devido aos boatos de aparições de fantasmas. Em alguns casos, foi afirmado que pessoas que entraram nessa sala na marca de meia-noite simplesmente desapareceram. Pessoas que dormiam nesse local logo percebiam o que perderam ou o que ainda iriam perder. Uma sala realmente assombrada. Segundo pesquisas, o fato de estar localizada atrás da base da Caldeia pode fazer que esse ambiente seja afetado pelo campo magnético especial da própria Caldeia, e como resultado, seu espaço-tempo foi deslocado. E é dentro da Caldeia que existe um equipamento chamado de Caldes. Esse negócio aí é um modelo simulado do ambiente da Terra, que foi construído em 1990. Ele utiliza a alma do mundo, a Laia, como fundação e base. Um sistema que manifesta uma réplica em miniatura do corpo planetário da Terra. Isso permite a representação dos status do mundo em eras passadas ou futuras. No entanto, a observação detalhada de locais específicos do espaço-tempo é impossível sem a assistência do Sheba, um equipamento complementar que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, embora em teoria esteja completo, Caldes não tinha o combustível crucial para a sua operação. Para fazer Caldes girar, eles precisariam de uma fonte de energia que seja capaz de abastecer um país inteiro por pelo menos meio ano. E para vocês terem uma ideia, mesmo com a plataforma de petróleo, Serafix e um reator nuclear francês, a Caldeia ainda não conseguiu mantê-lo funcionando. Esse globo, em miniatura, é um corpo de alta densidade Spiritron e um território de outra dimensão. Seria semelhante ao Sol e um buraco negro. E se for tocado por humanos, eles vão se desintegrar a nível molecular e desaparecerão. Esse objeto foi criado com o propósito de instalar um incidente de revisão da ordem humana, que nada mais é que a instalação dos Lost Belts, após o evento de incineração da ordem humana, causado pelo Goetia. Sim, o propósito real do Caldes é ser o inimigo do mundo. E na verdade, o Caldes é um mundo em si mesmo, também chamado de mundo alienígena. É desse lugar que nasceu o deus alienígena, que vai instalar seus Lost Belts, e então tentar reescrever a textura do mundo. Algo que, graças a Morgana, acabou meio que dando errado até o momento, já que o deus alienígena não conseguiu se materializar com as quedas das árvores. Então, como alternativa, ele usou o corpo da Olga para poder aparecer no mundo como se fosse um avatar. Inclusive, alguns me perguntam por que o Alien God escolheu a diretora da Caldeia como seu recipiente.
Bom, isso não foi respondido na obra até então, mas o que eu teorizo é o seguinte. Lá na singularidade de Fuyuki, a Olga foi absorvida pelo Claudius. Naquele momento, eu acredito que houve uma fusão do Centigraph, da diretora, com o do Alien God. Com isso, ele pode ter recebido informações dos dados espirituais, da alma da Olga, e do seu Centigraph. E pode ser que esses dados tenham sido compatíveis, o que influenciou na escolha do receptáculo. Essa é a minha hipótese, o que eu acho mais possível. Embora o corpo físico da Olga tenha sido vaporizado, os dados do seu Centigraph continuam existindo, e de alguma forma, o Alien God consegue usar isso ao seu favor. Mas fato é que assim nasceu a Olga, um receptáculo do deus alienígena, o próprio Claudius. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas, como é um vídeo introdutório do assunto, vamos parar por aqui. Tem muita coisa para falar. Já o Sheba é uma lente de observação do futuro próximo, que foi inventada por Levi Lainur em 1999. Ele é um mecanismo que permite a observação detalhada das informações projetadas no Claudius. Atua semelhante aos satélites colocados na órbita da Terra para observação ambiental. Em vez de um sistema de câmera fechado, ele também atua como um dos mecanismos de segurança do Claudius, monitorando quaisquer ocorrências dentro dos arredores da instalação de pesquisa em tempo real. O sistema, no entanto, é, em última análise, preciso apenas para a observação da Era Comum. Para as eras mais distantes do passado, a precisão diminui rapidamente e as demandas de mana e eletricidade sobem para níveis incontroláveis. Com o colapso da fundação da Ordem Humana, o futuro anteriormente observado por Sheba desapareceu, e apareceu um local inobservável, a singularidade de Fuyuki. Mesmo após o desaparecimento do futuro, Sheba ainda exibia obedientemente várias eras, como imagens na sala de comando. Sistema Invocação Fate. O sistema de invocação de servos usado pela Caldeia não é igual ao sistema de guerra do Graal. São contextos diferentes. Aliás, sempre tenham em mente uma coisa. Às vezes, algumas regras podem ser ajustadas para se adequar a um determinado mundo. Em outras palavras, pode ter pequenas variações nas regras do Nasoverse, dependendo do mundo que está sendo trabalhado. Isso pode causar anomalias, que alguns erroneamente podem interpretar como furos de roteiro, quando na verdade é apenas uma variação da regra. Por exemplo, a Jane não pode ser corrompida, mas no Fate dos Samurais, isso aconteceu. O problema disso é que alguns imaginam que o Graal é o único recurso para alterar o servo. O Emiya é um bom exemplo, ele não foi corrompido pelo Graal. Existem outros meios para alterar o servo, por isso, a Jane se tornou uma Alter, mesmo sendo uma santa. Quer saber mais sobre como ocorreu e sobre corrupção de servo? Vou deixar no card, lá eu explico isso. Um outro exemplo é sobre Atlântida. Atlântida é mencionada ser destruída por uma catástrofe, ao mesmo tempo que também é citada, sendo aniquilada pela Sephar, a verdadeira causa da queda de Atlântida. Isso não são inconsistências do autor, pelo amor de Deus. Isso é referente ao mundo que está sendo trabalhado. Em breve, farei um vídeo explicando isso detalhado para vocês. Por ora, tenham isso em mente. As regras mudam, as histórias mudam, referente ao mundo que está sendo trabalhado. Guardem isso, e nunca se esqueçam, para que vocês entendam bem o que está acontecendo. Mas voltando para a invocação de servos, o sistema Fate de invocação, usado pela Caldeia, funciona diferente dos mundos padrões. Por exemplo, eles não dependem de alinhamento para invocar servos, que é uma regra fundamental em uma guerra do Graal. Eu também falo sobre alinhamento nesse vídeo, que eu vou deixar no card. Mas em resumo, não é qualquer mestre que sai invocando qualquer servo, de qualquer jeito, ou da sua escolha. Não é assim que funciona uma guerra do Graal. É o próprio Graal que pré-determina os mestres, já definindo as classes, e quais servos são os mais adequados aos mestres participantes. Um servo de mau alinhamento jamais será dado a um mestre de um bom alinhamento, caso ele use um catalisador ligado a múltiplos heróis. O único modo de não passar pelo alinhamento provocado pelo Graal seria usar um catalisador ligado a um único herói, como aconteceu com Rin, que usou o pingente que ela deu para o Shiro. Para catalisadores de múltiplos heróis, o servo que será trazido é o mais adequado à personalidade do mestre. Uma serva como a Morgana, por exemplo, só será invocada por um mestre igual a ela, com os mesmos ideais e princípios. Um Shiro Emiya da vida, justiceiro, jamais vai trazer um servo de mau alinhamento igual a Morgana.
O Graal toma essa medida de segurança para que o servo não se revolte contra o seu mestre, devido aos seus valores e princípios, como aconteceu com a Medeia, que matou o próprio mestre, devido a certas discordâncias. Gilgamesh deixou Tosaka morrer, sem mover um dedo para ajudá-lo, exatamente por ver fraqueza em sua personalidade, um alinhamento ruim. Então, se pintaram uma guerra do Graal, de só amor e flores para você, esqueça, isso não é guerra do Graal. A guerra do Graal é uma guerra, e se o mestre for contra os ideais do servo, ele vai se dar mal. É por isso que o Graal se baseia em alinhamento, para que a guerra possa acontecer, sem que haja problemas, entre os mestres e seus servos. Já em Fate Go, alinhamento não é um problema, porque os servos de lá não são invocados pelo sistema do Graal, mas pelo sistema Fate, que usa como base o escudo da Mesh. Os servos caldeus estão registrados na própria Cáldia, eles não são trazidos do trono dos heróis. Então, qualquer servo pode ser invocado, independentemente do alinhamento. E como os servos desse mundo acabaram reconhecendo Fujimaru, ou Agudako, como o último mestre, normalmente, a maioria abre mão de seu orgulho para ajudá-los. E como a ordem humana desse mundo foi dilacerada, qualquer servo, mesmo da classe espírito divino, ou semelhantes, podem ser invocados, o que também se inclui classes extras, que são impossíveis no mundo da ordem humana. Mudando o mundo, muda-se as regras, é assim que o Nasuverse funciona. Por isso que no Ordial Cal, o Fujimaru vai ter que decidir quais servos devem ser adequados na ordem humana, e quais devem ficar de fora. Muita gente tá achando o Ordial Cal confuso, mas na verdade, é bem simples de entender, desde que você entenda as variações históricas e regras de cada mundo. E é por isso que eu tô passando esse conteúdo para vocês. Eu ainda vou falar sobre o Ordial Cal, estou preparando isso desde já. Para vocês entenderem o que é o Ordial Cal, é preciso entender o que é a Caldeia e seu propósito. Bom, retomando, seres transcendentes, como fadas da classe Raio-A, tipo a Morgana e a Castória, não podem ser invocados no mundo adequado da ordem humana, porque tais seres são considerados irregulares pelo sistema do Graal. Todos os seres divinos ou semelhantes. Então, a Morgana Berserker e Caster, a Castória Berserker e Caster, que invocamos na Caldeia, jamais serão invocadas numa guerra do Graal. O mesmo vale para Archetype, Kukulkan e qualquer outro servo, ser e classe, que eu chamo de irregular. Servos irregulares são aqueles não registrados na ordem humana, sendo até mesmo ameaças a ela. Por isso, eles são chamados de irregulares. Já os servos regulares são os chamados espíritos heróicos, aqueles que estão registrados como figuras lendárias no imaginário dos humanos, guardiões do mundo. Rei Arthur, Gilgamesh, Hércules, Aquiles, Cuculain, Karna, Arjuna, Iskandar, Ozymandias, e por aí vai, aqueles que marcaram suas lendas como os humanos mais formidáveis da história. Alguns me perguntam se existe a possibilidade da Morgana do mundo regular ser invocada, e o que eu penso sobre isso é o seguinte: a Morgana, da história pan-humana, existe a possibilidade de ser invocada, mas seu catalisador ainda não foi revelado. Só que tem um problema, ela só tem uma classe registrada na ordem humana, a classe Ruler, que é uma classe extra, e não pode ser invocada normalmente, usando o sistema de invocação do Graal. Mas existe a possibilidade dela se eleger a classe Caster, o que a qualificaria como servo. Vamos ter que esperar para ver. Mas isso que eu falei não quer dizer de forma absoluta que não existem formas de invocar seres irregulares numa guerra. Sim, é possível, se alguém trapacear através de irregularidades, ainda que seja algo incompleto. Por exemplo, o Alcides é um Avenger, uma classe irregular numa guerra do Graal. Existe agora o Gilgamesh Alter Ego, classe irregular numa guerra do Graal. Eu poderia chamar isso de um erro, mas eu conheço as regras, eu sei a razão pelo qual isso aconteceu. No caso do Alcides, ele foi invocado como arqueiro e foi transformado em um Avenger. Isso é possível dentro das regras. Aliás, a Medusa e a Medeia são servos irregulares, porque o Graal, como eu disse, foi criado com o intuito de invocar espíritos heróicos. Mas a Medeia e a Medusa são espíritos malignos, elas não deveriam ser invocadas. Isso também não é um erro do autor, isso se tornou possível porque o Angra causou um bug no Graal, abrindo a possibilidade de espíritos malignos se tornarem servos, igual aos espíritos heróicos. Basta o mestre usar os catalisadores adequados e ter o alinhamento parecido. Para você ter uma ideia, de modo irregular, até uma Beast já deu as caras numa guerra do Graal. Eu nem preciso dizer quem é. Por isso, no vídeo sobre as invocações, eu abri a possibilidade de até a Jalter Avenger ser invocada, porque eu
Nasoverse abre essa possibilidade se algum mestre mudar as regras do jogo. Em outras palavras, trapacear. Por isso, não se esqueçam, sempre há exceções, e exceções não devem ser interpretadas como erros, ou usadas para anular as regras. Exceções são exceções, e todas elas têm o seu contexto e sua explicação. E essa é a diferença do sistema de invocação Fate, usado em Draw Order, para o sistema de invocação do Grande Graal, das Guerras do Graal, e em breve vamos continuar esse assunto, para vocês entenderem o Ordeal Call. Espero ter sido claro o suficiente, mas se tiver dúvida, fique à vontade para sugerir ou comentar na área abaixo do vídeo. E se você quer aprender a desenhar, mas tem dificuldade, ou talvez já sabe alguma coisa e quer aprimorar, no primeiro comentário fixado, terá um curso que vai te ajudar a desenhar seus personagens favoritos. Esse curso tem ajudado muitas pessoas pelo Brasil, e se eu fosse você, eu daria pelo menos uma chance de conhecer. Então, não perca tempo, vai aqui embaixo, do primeiro comentário fixado. Agora, eu me despeço agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amiguinhos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!